Esperei com paciência pelo Senhor. Esperei com paciência pelo Senhor. Esperar nem sempre é fácil. Esperar não é fácil, principalmente porque nós vivemos dias de muita correria e nós não gostamos de esperar. Mas geralmente quem não gosta de esperar são pessoas que têm problemas com orgulho. Esse tipo de espera que eu estou falando aqui, porque muitas vezes nós confundimos a espera com falta de iniciativa. O esperar que está dizendo aqui é quando você espera. Eu gosto da expressão do Novo Testamento que fala em Romanos: esperei contra a esperança. Quando não se tem esperança de que algo pode acontecer, aí você continua esperando com perseverança. Perseverar em esperar. A espera de que o salmista diz aqui não é espera de ser lerdo, não é espera de ficar aguardando com preguiça. Tem pessoas que... Que pena que meu aparelhinho aqui não está funcionando hoje. Bom, tudo bem, vamos lá. Deixa eu colocar aqui a câmera assim, o texto, para a gente poder bater um papo sobre isso. Tem gente, não sei se é você, espero que não, mas tem gente que fica parado, esperando no Senhor. E aí usa esse versículo de malandragem. Eu estou esperando no Senhor. Será que você tem que ficar esperando no Senhor? Ou será que isso é uma falta de iniciativa? Uma falta de comprometimento com o seu propósito, com aquilo que você precisa fazer? Um preguiçoso que fica deitado no sofá assistindo televisão o dia inteiro, ao invés de ir procurar trabalho, não pode falar que está esperando no Senhor. Não é disso que nós estamos falando aqui. No nosso malandrômetro, deixa eu pegar meu malandrômetro aqui, ó. Aqui tem um livrinho do malandrômetro. Deixa eu ver o que significa isso. Pessoa que fica deitada esperando o emprego chegar e diz que está esperando no Senhor. Significado, tradução. Preguiçoso, vírgula. Malandro, vírgula. Vagabundo. É o vagabundo que fica esperando no Senhor porque não quer ter a iniciativa. Não é dessa espera que nós estamos falando aqui. Estamos falando de espera de coisas que você não tem ação. Estamos falando de espera de coisas que você não tem como intervir. Estamos falando sobre espera onde mudanças de coração precisam acontecer. Só Deus pode mudar os corações. Só Deus tem a capacidade de tocar corações endurecidos pela mágoa, endurecidos pelo rancor, endurecidos por causa da sensação de vítima que sofreram o dano e agora vivem carregando mágoas e rancores. E outras pessoas estão esperando, com esperança, que aquele coração mude, que aquele coração transforme, que aquele coração seja aquebrantado. Essa é a esperança de que Davi está falando aqui. Esperar um sobrenatural. Sobrenatural é a ação de Deus na mente, no coração ou no subconsciente de alguém que está decidido ir por um caminho e você espera para que Deus mude, para que aquela pessoa mude de direção. Só o sobrenatural. Esperar na conversão. Talvez você tenha um ente querido e você já falou de Jesus, já falou dessa esperança, já falou desse evangelho, mas mesmo assim o coração duro, o coração endurecido, o coração que não quer saber de mudar de vida e você está esperando. É dessa espera. Nós não conseguimos convencer ninguém de andar com Jesus, não conseguimos. Por mais que você se esforce, por mais que você seja uma pessoa eloquente, um grande conhecedor da Bíblia, você jamais vai conseguir convencer ninguém. Mas nós podemos orar. E quando Davi coloca aqui o texto, o que ele está dizendo é que ele orou em algum momento e esperou com paciência. E esse esperar com paciência não significa que ele ficou parado, paralisado, esperando. Assim, não. Significa que ele tocou a vida que segue, mas esperando, convicto, com a convicção de que mesmo sem ver, aquilo poderia acontecer. Em Romanos capítulo 4,
no versículo 18, diz assim, ó, na versão NVT, que é a versão que a gente está usando aqui. Mesmo quando não havia motivo para ter esperança, Abraão a manteve. Mesmo sem ter tido motivos, não tem motivo nenhum para ter esperança. Ele já era idoso, sua esposa também. Sua esposa já tinha passado o ciclo menstrual, ele já estava com 90 anos, não tinha razão nenhuma dele esperar. Com esperança, mesmo assim ele manteve. Na versão NVI tem uma pegada diferente. Diz assim, Abraão, contra toda esperança, e eu gosto do contra, né? Ao contrário de toda esperança, em esperança creu. Ao contrário de toda esperança, em esperança ele acreditou. E na revista atualizada diz, Abraão esperando contra a esperança creu. E nós precisamos esperar, não importa o que a esperança está nos dizendo. Nós precisamos acreditar. Precisamos acreditar no sobrenatural, no agir sobrenatural da parte de Deus. E aqui vamos prosseguir. Ele se voltou para mim e ouviu o meu clamor. Ele quem? Deus. Deus se voltou. Voltou quando? Voltou logo depois que ele orou? Não. Voltou depois que demorou. Depois que para nós, a gente julga ser demorado o tempo que é de Deus. O tempo nós não entendemos ele muito bem. Nós não sabemos lidar com o tempo. Muitos dizem assim, eu não fiz por causa de tempo. Eu não fiz porque me faltou tempo. Eu não vi aquilo acontecer porque o tempo não permitiu. Ou seja, não vi o tempo passar porque o tempo não permitiu. O tempo que não deixou é o tempo que não se viu. Estou meio poético hoje, né? Mas o fato é que o tempo, ele passa e com ele vem junto suas mensagens. O tempo é um excelente remédio. O tempo ele consegue curar feridas. O tempo ele consegue restaurar coisas que foram quebradas. O tempo consegue fazer com que nós tenhamos uma perspectiva diferente. Por isso que diante da fúria, da raiva, você não pode responder. Você tem que ficar calado, esperando que o tempo coloque as ideias no lugar. Nossas ideias muitas vezes são muito embaralhadas. Muitas vezes nossas ideias são fora da ordem certa, da ordem de prioridade, da maneira que nós precisávamos enxergar as coisas, nós não enxergamos. E o tempo, ele nos ajuda. E Davi estava esperando aqui há algum tempo. E ele se voltou para mim e ouviu o meu clamor. Ouviu quando nós achávamos, quando ele, Davi, achou que não tinha sido ouvido. E ele respondeu quando ele talvez lá no seu íntimo, ele achava que não seria respondido. Ouviu quando ele achava que não seria ouvido e Deus respondeu quando ele achava que não seria respondido. Por quê? Porque a espera muitas vezes prova a nossa fé. A sua fé, ela precisa passar pela prova do tempo. É o tempo que vai comprovar se você de fato teve ou não fé. A fé, muitas vezes, ela é um processo de longo prazo. E durante esse processo de longo prazo, a nossa mente racional tenta nos sabotar. Tenta dizer, não, isso aí não tem jeito. Já passou tempo demais. Deus não ouviu, ou então não é da vontade dele. Isso não é da vontade dele, então é melhor você desistir. Mas a fé, ela sustenta. A fé, ela é um motor. Ela é alguma coisa que faz com que nós prossigamos acreditando que mesmo contra a esperança, mesmo contra não ter motivos para acreditar, a gente prossegue. De um lado, nossa mente racional tentando nos sabotar. De outro lado, a nossa fé nos conduzindo. A fé nos conduz durante o processo da espera. Espera em Deus. Espera naquele que pode todas as coisas. E se ele ainda não respondeu, aí então você precisa esperar, precisa insistir.